Fala pessoal, passando aqui para gravar mais um videozinho para vocês. Agora são 4h38, vou tentar correr aqui antes que meus filhos cheguem da escola, façam aquele barulho, eu tenho que editar. Vou tentar fazer o mais rápido possível sem editar. Antes de começar o vídeo de hoje, que nós vamos falar sobre custos que você pode ter para fazer um curso superior na Irlanda. Você que está aí pensando, você que tem vontade de sair do Brasil, mas com um propósito imigratório, não só para estudos, né? Quer trabalhar na sua área, quer ter uma profissão de um salário bacana, tentar uma residência, quem sabe uma cidadania daquele país. A Irlanda abre muitas portas. Hoje, a Irlanda é um dos mercados que mais emprega em alguns setores como a área de saúde, engenharia civil, construção civil, né? Tecnologia principalmente. E para vocês que não têm ainda uma especialidade ou atuam em alguma área que você não está tão satisfeito e queira mudar, é sim totalmente possível você ir para a Irlanda. Primeiro aprender o inglês, fazendo cursos de inglês, podendo trabalhar enquanto está estudando, juntando dinheiro e pagar uma graduação e até uma pós-graduação, né? Pessoas que têm um mestrado conseguem ainda salários ainda maiores. E lembrando, né, pessoal, não é nada assim tão sacrificante, dependendo do tanto que você gosta de estudar, é claro. Mesmo porque os cursos nem são todos os dias na semana e você tem aí na graduação apenas 3 anos, né, de curso, ainda ganha 1 ano de visto. E no mestrado são apenas 1 ano para 2 anos de visto, né? Então dá para aproveitar bastante. Então vamos lá, pessoal. Antes de começar aqui com os valores, eu quero lembrá-los que amanhã nós temos uma live aqui no nosso canal. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no botãozinho vermelho clicando aqui embaixo. Clica no botãozinho, do lado tem um sininho, tá? E aí você é notificado sempre que sai alguma coisa aqui. Então mais tarde a gente vai postar aqui o horário da live. A gente não sabe ainda se vai ser meio-dia ou se vai ser às 6 horas da tarde. Porque meio-dia a gente percebe que tem uma audiência muito pequena, ali mais ou menos 50, 60 pessoas. Talvez 6 horas da tarde muitas pessoas já estão em casa do trabalho e possam participar mais, né? Então deixa aqui nos comentários se você prefere meio-dia ou às 6 horas, ou qual seria o melhor horário, né? Se for depois das 6, a Anne já não consegue participar, porque alguém vai ter que ficar com as crianças para eles não ficarem interrompendo aqui toda hora. E nessa live, o que nós vamos falar amanhã? Nós vamos falar sobre os perrengues que nós passamos, vamos contar um pouquinho da nossa história de quando nós chegamos na Irlanda lá em 2013, né? Quando as coisas eram bem diferentes ainda. Então nós vamos falar sobre os perrengues que nós passamos, todo mundo passa, vocês também vão passar, mas é muito legal a gente já contribuir, podendo compartilhar a nossa experiência para que vocês vão mais preparados para o intercâmbio de vocês, né? E além disso, nós vamos também passar notícias do mundo, né? A principal, falando sobre Irlanda, o governo vai estar com uma ação, né, para colocar em vigor uma lei que proíbe os sites Airbnb, o Booking.com, por exemplo, alugarem quartos ou casas com período curto, de 1 a 2 semanas. Por que eles estão fazendo isso, pessoal? Para vocês terem uma ideia, tá tão caótica a situação de acomodação na Irlanda, e um dos principais causadores desse caos são esses sites de acomodação temporária, né? Para vocês terem uma ideia, essa semana tinham 400 casas disponíveis no Airbnb e apenas 19 casas para alugar no Daft. Então, Daft é um site de locação de imóvel, mas você aluga contrato de 1 ano, né? E o Airbnb você aluga para 1 semana, 2 dias, 3 dias, um período curto ali, né? Por que eles estão fazendo isso? Porque a Irlanda está saturada, não tem espaço para todo mundo, então o pessoal está aproveitando e jogando preço lá em cima. Então os hotéis estão lotados, os hostels estão lotados, então o Airbnb tá assim, coisa para só artista de cinema consegue pagar mesmo, não tem jeito. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, entre outras notícias também do mundo fora do Brasil. E então não deixem de participar, tá? Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, que lá nós vamos colocar uma caixinha de perguntas para vocês poderem lançar perguntas que a gente responde durante o nosso podcast, ok? Então vamos lá, pessoal. Quanto custa mais ou menos para você fazer um curso superior na Irlanda? Por que eu digo mais ou menos? Porque tem vários cursos, né? Cada curso tem um valor. Tem cursos aí que vão de 12 mil até mais de 30 mil euros ao ano, tá? Mas é claro que a gente está falando de medicina, né? Cursos mais específicos que são, assim, de áreas que normalmente seria mais caro em qualquer país, tá? De qualquer forma, cursos assim voltado para a área
Vamos falar aqui dos mais baratos, né? Que a gente sabe que a maioria dos brasileiros acabam optando pelo custo e também pela oportunidade de trabalho, né? Porque não é só porque a questão de ser um curso mais barato, são áreas que estão em alta demanda, né? Que precisa de mão de obra estrangeira. Então, os mais baratos tá em média 12 mil euros, tá? Por ano. A gente está falando de uma undergraduate, seria um curso de pós-graduação. 12 mil você pode ter aí áreas na administração, áreas de contabilidade, accountancy, algumas áreas de tecnologia, áreas de marketing, entre outras, tá? É claro que é uma extensão de vaga, de tipos de curso, né, diferentes áreas, mas eu vou citar aqui as mais populares, né, que o pessoal costuma procurar mais. Cauê, esses 12 mil é pro brasileiro ou é para o europeu? O europeu normalmente tem desconto, paga mais barato. Então, se você é um brasileiro com cidadania europeia, você paga mais barato. Mas os brasileiros têm desconto também, pessoal. Para quem não sabe, a Griffith College é uma das universidades mais antigas, né, na Irlanda, e onde eu estou me baseando nesses valores da Griffith College, e a própria Griffith College tem uma escola de idioma dentro do próprio campus universitário. Isso significa que você pode ir para a Irlanda, estudar inglês dentro de um ambiente acadêmico, né? Então você vai fazer 1, 2 ou 3 cursos de 6 meses de idioma até o seu idioma, seu nível a sua pontuação no certificado do IELTS, do Cambridge estar legal para você depois ingressar numa pós-graduação. Então vamos lá. Quem se matricular com a Enjoy Intercâmbio para fazer curso de inglês na Griffith College, ou de Cork, ou de Limerick, ou de Dublin, ganha automaticamente no ato da matrícula do curso de inglês um certificado que é uma bolsa de 1.000 euros de desconto para você usar no seu curso de graduação ou pós-graduação, tá? Então, esses 12 mil euros já cai para 11 mil, tá? Quais descontos mais o brasileiro tem? Depende. Aí depende de cada um. Vai depender do quê? Do seu histórico escolar, tá? Então, das suas notas, né? Do seu ensino médio, ou se você já tem um ensino superior, então isso vai depender muito também para o seu pós, né? O seu MBA do mestrado. E depende também da sua pontuação da sua fluência, do certificado de proficiência. Eles aceitam o IELTS, o Cambridge ou o Duolingo, né? O Duolingo hoje ele é um certificado a nível internacional. Então, dependendo da sua pontuação, você consegue um valor ainda maior de desconto. Há muitos casos de estudantes brasileiros que eu conheço que pagaram uma média de 7 mil euros no curso. Ou seja, de 12 cai para 7, tá? Então, muitos casos, tá? 7 mil euros mais ou menos, tá? Pode ser menos, pode ser um pouquinho mais, depende de algumas taxas, depende do curso também. Pô, Cauê, 7 mil euros por ano, dá para pagar? Dá para pagar. Já fiz um vídeo sobre isso, tá no card aqui e vou deixar na tela final para vocês depois clicarem. Ou se vocês não tiverem paciência e esperar até o final, deixo aqui na descrição do vídeo também, ou no primeiro comentário pinado, para vocês poderem clicar e assistir quanto que dá para fazer de dinheiro na Irlanda só estudando inglês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Dá para pagar? Sim, dá para pagar. É claro que vai depender do seu esforço, vai depender do que você está disposto a se privar para conseguir guardar esse dinheiro, né? Então não adianta nada a gente querer guardar aí mais de 10 mil euros em 2 anos estudando inglês, se a gente quiser viajar todo mês, gastar com roupa, gastar com cerveja na balada, 2, 3 vezes por semana, né? Aí não dá também, né, pessoal? De qualquer forma, sim, é totalmente possível, tá? Eu fiz esse vídeo, então, explicando quanto que você ganha desde o seu 3º, 4º mês já na Irlanda, né? Já colocando uma margem negativa ali de que você demore para conseguir o primeiro emprego, né? Quanto você vai gastar por mês e quanto você consegue guardar durante esses 2 meses. Então, é possível, sim, você fazer no mínimo 10 mil euros, tá? Pô, Cauê, mas são 7 mil ao ano. Quem estuda graduação consegue trabalhar durante o período de curso também. Lembrando que são 3 anos de curso, então são 7, 14 e 21. Só que você não paga os 8 meses, perdão, os 3 anos adiantado.
inclusive você nem paga o ano todo adiantado, você paga 6 meses adiantado e parcela os outros 6 meses, tá? Então existem algumas formas de você conseguir pagar esse curso e é por isso que as universidades estão cheias de brasileiros. Eu estou tomando como referência aqui, pessoal, a Grift. Existem outros colleges na Irlanda com preços ainda mais acessíveis, né? Semana passada eu conversei com o Fabrício, né, um aluno da Enjoy que estudou em Waterford, mora lá até hoje, ele foi para lá em 2020, um pouquinho antes da pandemia. Liguei para ele ontem, por acaso, para saber como é que estavam as coisas. Ele tá lá na Irlanda ainda, tá fazendo tá fazendo pós-graduação num college em Dublin, né? Ele vai e volta, ele acho que são 3 aulas a cada 2 semanas, então é uma semana, 3 dias na semana, depois passa uma semana sem aula, ou seja, ele vai 2 semanas por mês para Dublin, né? Ele paga lá um ticket com desconto, tal, do ônibus, então acaba valendo a pena. E ele pagou 6 mil euros no curso dele, ele tem 1 ano de pós-graduação, mais 2 anos de visto para poder trabalhar, né? Mesma coisa na Griffith College, tá, pessoal? Lembrando que... O que eu ia falar mesmo? Não quero editar. Bom, deu branco aqui. Mas deixa eu voltar aqui para a parte, então, se dá para pagar ou não. Então, vocês têm aí toda a parte de... da parte que você consegue guardar dinheiro durante esses 2 anos, lembrando que você pode dar uma entrada, né, de pagar 6 meses, ou seja, 3.500, 4.000 euros mais ou menos por 6 primeiros meses, aí você guarda aquele restante, né, e vai pagando aos poucos ali os outros 6 meses enquanto você está trabalhando, tá? E aí a mesma coisa, você vai juntando dinheiro para o próximo ano para você pagar mais 6 meses e parcelar os outros 6 meses. Apertou, pessoal, o que dá para fazer? Lembrei o que eu ia falar. O Fabrício conseguiu um empréstimo no banco. Não só o Fabrício, conversei com outros estudantes também. Inclusive tem uma menina que trabalha com a gente na Enjoy dando suporte para os estudantes de Cork. E ela também conseguiu um empréstimo estudantil, tá? E os juros, pessoal, é ridículo, assim, é ridículo. Você faz o empréstimo, né? Claro que você já tem um relacionamento com esse banco. E aí, quando você vai fazer a sua universidade, você preenche alguns documentos, comprova que você de fato quer fazer a sua universidade e o banco faz esse empréstimo para você pagar mais lá para frente, tá? Então, é super, super possível. E aí, pessoal, a gente está falando de salários aí acima de 60, 70 mil euros ao ano, né? Dependendo da sua qualificação, se você só tem uma certificação de graduação, se você tem uma pós-graduação, também depende da sua área, né? A área de tecnologia hoje está pagando super bem, né? Eu atendi um cliente há algumas semanas atrás que está ainda no Brasil, tem 10 anos de experiência já em TI e mandou alguns currículos assim só por efeito de curiosidade mesmo. Ele falou que recebeu 7 propostas, a menor delas oferecia 85 mil ao ano, isso que deve dar em torno de 5 mil euros ao mês, já com os descontos aí. Mas eu, por curiosidade, falei assim, pô, e se esse aí foi o menor, né? Quanto que foi o maior? Então, 130 mil euros para trabalhar com tecnologia na Irlanda, pessoal. Inclusive, muitas das vagas para trabalhar home office, né? O que é mais interessante ainda. Então a gente está falando aqui, né, de cursos que vão aí mais ou menos uma média de 6 a 8 mil euros ao ano, né, essa média de 7 mil euros, que é mais ou menos o que custaria um curso de inglês numa escola intermediária. Aqui a gente está falando de 1 ano, né, um curso de inglês são só 6 meses. A maioria das escolas intermediárias da Irlanda estão cobrando uma média de 3.500 euros. Então, se você colocar 2 cursos de 6 meses, o que daria 1 ano, daria essa média, 7 mil euros, né? Só que curso de inglês não te dá benefício nenhum além do idioma, né? O legal da Griffith College é que a Griffith ela é level 9 no QQY. Isso o que quer dizer? Que dependendo do tipo de curso, você pode fazer o curso, você tem o visto, mas você não tem o direito a férias, você não tem aquele direito de... não é férias que fala, né? Eu esqueci o termo agora, mas é como se fosse assim, o período que você tem para fazer o seu estágio, para fazer a sua recolocação profissional. Então, na Griffith College, quem vai fazer graduação estuda 3 anos e tira 1 ano para trabalhar. Quem vai fazer pós-graduação estuda 1 ano e tira 2 anos para trabalhar, o que é ótimo, tá? Bom, acho que eu passei mais ou menos tudo aqui que eu precisava, né? É claro que se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem ouvir mais, né, como é que faz para aplicar e tudo mais, lembrando que tem que ter o nível de inglês
Então, se você quiser o desconto, depende muito do seu histórico escolar. Se precisa fazer a tradução juramentada, sim, precisa fazer. Se você tem um curso superior, precisa fazer tradução juramentada, sim. Se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos falando sobre isso, é só deixar nos comentários quais são as suas dúvidas. Se eu passei alguma informação errada, também coloquem aqui para a gente poder corrigir, tá? Então não se esqueçam, entre em contato com a Enjoy, link aqui na descrição, no comentário pinado, tem todos os nossos contatos para você poder se matricular na Griffith College, estudar inglês, ganhar sua bolsa para ter o desconto na Griffith de ensino superior, tá bom? Live amanhã, não se esqueça, se inscreve no canal para a gente poder curtir e dar umas risadas aí juntos, tá bom? Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!